Fala galera conectada aqui no canal Conexão Fute, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Semana já começa meio conturbada no clube de regatas do Flamengo, após a especulação aí que o Flamengo ia contratar aquele jogador irlandês lá, Michael Johnson, sei lá como é que fala. Rapaziada aí da imprensa aí tava até zoando, falando que era o Mickey, e só faltava trazer o Pateta, porque era um atacante que não faz gols, né, mano? É um atacante que tem drible, que tem velocidade, mas não faz gols, então era melhor continuar com o Michael, né, e com o Cebolinha. E a mídia caiu matando em cima disso e já tá rolando aí especulações que após, eu acho que o presidente do Flamengo vetar essa contratação, José Boto tá para sair do Flamengo. Vou trazer aqui o que a mídia flamenguista e a mídia São Paulo e tal tá falando sobre o assunto. Vamos começar aqui com o Flazoeiro, se eu não me engano. Isso mesmo, vai começar aqui com o Flazoeiro falando sobre o assunto. E já vai deixando o seu like aí. Informação que saiu agora. José Boto avalia pedir demissão do Flamengo após veto à contratação de atacante irlandês e aumento de fritura. É isso mesmo, gente. O José Boto, segundo aqui o Diogo Dantas no jornal O Globo, está avaliando a possibilidade de pedir demissão do Flamengo. A expectativa é que aconteça um encontro entre ele e o presidente BAP para que os dois possam conversar. Nessa conversa, pode ser que o português ele peça a demissão e o futebol do Flamengo fique sem um comandante, pelo menos até o presidente BAP encontrar um outro nome para substituir o dirigente português, que segundo o jornal o Globo aqui, entra em um processo de fritura. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação. A matéria tá lá no jornal o Globo, né? Foi colocada aqui pelo Diogo Dantas, mas a informação é que o clima para o José Boto nos bastidores do Flamengo não é dos melhores. Porra, mano, que doideira, velho. Do nada a chave dentro do Flamengo vira, mano. Do nada. Tava tudo muito bem, aí rolou essa parada de contratação desse cara aí, os caras da Jovem Pan, pá, começou a meter o cacete nessa contratação e o negócio ficou feio, meu irmão. Já tá falando até de pedir demissão. A volta em relação à contratação de Mickey Johnston. Esse é um atacante irlandês que pertence ao West Bromwich, time da segunda divisão do futebol inglês. O Flamengo, durante o fim de semana, havia acertado a compra com esse time, 37 milhões de reais. Havia, inclusive, acertado a chegada do Mickey. Ele desembarcaria no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Mas a repercussão entre torcedores e também conselheiros e diretores foi tão ruim que o presidente BAP está disposto a desfazer o acordo fechado por José Boto, diretor executivo de futebol. A alegação do Flamengo é de que o Mickey se machuca demais. Detalhe, a última lesão dele foi em março de 2022, ou seja, uma grande desculpa esfarrapada. Por trás dessa decisão tem uma pressão enorme de torcedores do Flamengo que entendem que o rubro-negro não pode. Não é só de torcedores não, irmão. A mídia também jogou bastante lenha na fogueira. Ainda mais o senhor Pilhado. Foi um dos que ele com o Vampeta e o... aquele outro maluco lá, esqueci o nome, tá aqui no vídeo também mais pra frente. Foram os que mais tacou lenha na fogueira. Pode contratar jogador de segunda divisão do futebol inglês. Seria a segunda contratação pra lá de polêmica de José Boto, que já havia chegado e indicado a contratação do Juninho, atleta que veio do Azerbaijão e não conseguiu vestir a camisa rubro-negra como se imaginava. Se o negócio de fato for desfeito, a situação do José Boto vai ficar ainda mais delicada. Já havia contado para você sobre alguns desentendimentos do diretor executivo de futebol português com líderes do elenco, com estrelas do elenco rubro-negro. O Gerson saiu bem bravo com o José Boto, o Arrascaeta, outro que não gosta. Mas o Gerson saiu bravo por quê, meu irmão? Ele que renovou o contrato e quis meter o pé, saiu bravo por quê? E não vai muito com a cara do José Boto. Há também relatos de que o Pedro não morre de amores pelo dirigente. Porque, tipo assim, né, mano? Essa rapaziadinha aí tava acostumada com o Marcos Braz, que era um cara mais paternal, um cara mais paizão dali do elenco, né? Ficava bajulando os jogadores. E o José Boto, né, veio da Europa, gringo, já não é assim, né, mano? Os caras sentem falta. Meus amigos, o negócio não para, hein?
O Mauro César Pereira e o Diogo Dantas, os dois trazendo aí a informação, o Mauro confirmando a informação do Diogo Dantas, que desgastado no Flamengo, José Botto neste momento está refletindo sobre o que fazer. Não será surpresa se pedir demissão, como informou o Diogo Dantas no jornal O Globo. A situação que incomoda o José Botto é o fato do Flamengo, né, da diretoria, ter vetado a contratação do Mickey Johnston, o Mickey Mouse irlandês. E aí? Que situação, hein? O Botto resolveu. Caralho, meu irmão. Mano, e do nada são só 7 meses de trabalho à frente do Flamengo. O cara também trouxe o Jorginho, se eu não me engano, acho que foi ele que trouxe o Danilo, né, mano? Tipo, estão colocando o cara, sei lá, né, velho? Então acho que estão exagerando um pouco, né? Só porque o cara trouxe o Juninho e até agora o Juninho não deu certo. Resolveu me irritar. O tal do José Botto, ele resolveu me irritar com constância. É esse aí que bota pilha. Primeiro, Juninho Azerbaijão. Nossa, trabalhou com scout. Veio o que veio pro Flamengo. Aí agora já vaza a notícia que a diretoria estaria disposta a negociar o Pedro. Já me irritou de novo. Então, só que aí não foi o Botto que falou que ia negociar o Pedro. Aí já tá jogando uma parada nas costas do cara que não tem nada a ver com o assunto. Com o ataque fajuto que o Flamengo vem mostrando, abrir mão do Pedro é burrice. E aí, para melhorar ainda mais, Flávio Prado, surgiu um nome no Flamengo. Tô torcendo. Um nome conhecidíssimo, Mike Johnston. Como ele é ridículo. Um irlandês que ninguém conhece, que tá na 2ª divisão da Inglaterra, que tem 25 gols em 185 jogos. É isso que ele tem na carreira. O cara é um nada no futebol. Mano, é isso aí que eu não concordo, mano. Essa maneira aí de ficar expondo os caras, falando que o cara é um nada, não sei o quê. É até falta de respeito com o jogador, mano. Eu não acho legal. Surgiu no radar do Flamengo. A diretoria do Flamengo deve estar de brincadeira com a cara do torcedor. Eu quero analisar o que está a situação do José Botto. É isso aí. Vamos resumir a semana do José Botto? Vamos resumir? O José Botto, eu não sei se ele diretamente, mas o trabalho dele, ok? O trabalho, que aí inclui quem trabalha com ele, inclui quem é auxiliar dele, o trabalho, a semana do José Botto. E também, quando foi contratado, quais eram as credenciais? Poucas, né? Bem poucas, mas tudo bem, não estou nem entrando nesse debate. Resumir a semana do José Botto. Ele foi desautorizado pelo presidente do clube em querer naturalizar a negociação do Pedro. E acho que o trabalho do Mauro César Pereira mostrou que ou o Botto ou alguém que trabalha com ele estava querendo naturalizar, vender o Pedro. Acho que hoje está fartamente documentado isso. E o presidente do Flamengo desautorizou o Botto nisso. Primeira porrada. Segunda, se uma contratação que está aprovada pelo Botto, aprovada pelo scout do Flamengo e supostamente, como disse o Flamengo, como disse o Formiga, imagino, aprovada pelo técnico da equipe, se uma contratação nesse cenário for cancelada porque tem conselheiro cornetando, e 2, porque a torcida não aprovou. E tem o 3 também, né? Que a imprensa também cornetou. Aí chega nessa hora, os caras tiram deles da reta, mano. A imprensa foi a que mais cornetou isso daí, filho. Porque se a imprensa não tivesse cornetado, por mais que o jogador não seja conhecido, a torcida não ia chiar tanto. Vocês falam o que vocês querem, né? O trabalho do Botto está no fim. Não faz sentido. Se isso acontecer, o trabalho do Botto acabou. De novo, a pergunta que eu fiz ontem no Canelada. Por que trouxeram o Botto? Para contratar Juninho Azerbaijão com o Mike Johnston? Precisa do Botto para isso? Até pelo contrário, o Botto veio para atrapalhar, pô. A cara do maluco. Mano, esse cara aí é o cara mais sensato ali junto com o Mauro César, esse cara aí, ó. Atrapalhar. O Marcos Braz, com toda aquela fanfarronice dele, ele não contratou essas ele coisas. É filho dele ali. O Marcos Braz contratou alguma coisa interessante. Pô, se é para trazer esse tipo de jogador, primeiro, não precisa do Botto. Segundo, não precisa nem ter dispensado o Marcos Braz. Pô, de repente o Remo vai contratar proporcionalmente jogadores melhores do que o Flamengo. O Botto veio aí pra encher o saco, pra atrapalhar. Exagero. O Azerbaijão e o outro aí, não dá, né, velho? Aí não dá. Você precisa, o cara veio, tem que fazer diferença. Ele tem que, sabe, aquela sacada, fala, pô, olha,
tem um jogador que é um garoto, ele tem 16, 17 anos, ele é bom pra caramba, ele tá ainda na reserva, aí ele... Não, isso aí eu concordo, Pode ir atrás de joia aí, ó, tem um monte de joia aí, paga um preço maneiro e traz, meu irmão. Aí sim é uma aposta que vale a pena. Traz um cara que vira o Messi, aí. Esse é o cara. Aí você tem que trazer um cara de fora pra fazer esse tipo de trabalho. Agora, pra trazer essa mulambada, é até pelo contrário, você até atrapalha o Flamengo. Trouxe um cara pra atrapalhar, pô, né? Você vê o ataque do Flamengo como tá numa fase ruim agora? Porque contratou um cara que não faz diferença, não faz a diferença, Pedro numa má fase, Bruno Henrique numa situação complicada aí, jurídica. Não, mas aí já não é culpa do Boto, tá ligado? O Pedro não tá em má fase, o cara tá voltando de lesão. Bruno Henrique deu mole porque quis. Pode sentir o golpe e o Flamengo não tem quem jogue. Por quê? Porque quando contratou, gastou 5 milhões de dólares num cara que não vai fazer diferença. Tem que trazer cara que faça diferença. Por isso você tem um diretor de futebol que a gente imagina traga algo diferente, tá? Tem alguma sugestão. Para trazer irlandês, para trazer cara do Azerbaijão, lamento, mas não dá. Aí você tá atrapalhando, você traz um cara para atrapalhar. Realmente não tem o menor sentido, isso não tem lógica. Se o Boto ficar no Flamengo, meu irmão, ele vai ser lembrado por bastante tempo. Esse negócio de Juninho, sei lá o nome desse país aí que os caras estão falando aí. Vai ficar marcado, ainda mais se o Flamengo não ganhar nada nessa temporada. Então acho que o Flamengo... Azerbaijão. Eu brinquei e tal, mas o Flamengo economizou dinheiro. O cara podia chegar e arrebentar, mas jogador desse tipo aí, que jogaria na segunda divisão da Inglaterra, nos outros times aí, tudo que você falou, tem uns montes na Série C e D do Campeonato Brasileiro. Tem uns montes. Mike, não sei o quê, tem de monte aí. Então não tem a menor necessidade de fazer isso. E aí, por que futebol brasileiro? De novo, nessa semana. Por que diabos, por que raios o futebol brasileiro agora cismou com o jogador da Irlanda? A Irlanda é a raça do tacho do futebol, gente. Por que traz? Já trouxeram o Jamal Lewis, agora foram atrás desse cara. Quem é o cara que tá? Tem um agente irlandês aí que tá empurrando essa bagulhada aqui pro futebol brasileiro. Já tem um bagulho suficiente. Não precisa de irlandês também. É isso aí, rapaziada. Já estão implantando mais essa crise aí no Flamengo aí por causa de contratação. Aí já estão falando de Flamengo trazer Depou. Tá valendo agora aqui no Globo que o pessoal da diretoria do Flamengo falou que não tem acordo, que não tem negociação. E o Depou acho que tá em negociação com o Inter Miami, que é o time lá do Messi, né? E vamos ver aí o que vai dar. Vetar a contratação desse irlandês aí, porque deu o que falar. O pessoal lá da Jovem Pan desceu o cacete nessa contratação. E os outros veículos de imprensa também, igual você viu ali o rapaz da TNT Sports, que eu sempre esqueço o nome dele. Ninguém gostou, mano. Ninguém gostou e salseraram. E colocaram o nome do Boto na bola, né, meu irmão? Por causa da contratação do Juninho também. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você acha que o Boto deve sair ou que deve ficar porque ele vai fazer um ótimo trabalho. Lembrando que quem trouxe o Jorginho foi ele, né? Então deixa a sua opinião aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis.